E aí, pessoal, tudo bem? Aqui comigo também tá tudo bem, graças a Deus. E que a paz de Deus, para a qual fomos chamados, permaneça nos vossos corações para a vida eterna. Amém. Hoje, gente, o meu assunto é CCB. Eu sou igual o Josafá. O Josafá abriu um canal só para falar da CCB, né? Eu também só falo da CCB. Mas o assunto que eu vou falar hoje, gente, no concernente à congregação cristã, que é uma polêmica, principalmente agora, depois que saiu essas redes sociais, a gente só vê o pessoal reunir para colocar como funciona a CCB. É a mesma coisa lá de Brasília, gente. Nós aqui, que estamos aqui trabalhando, não estamos vendo nada que está acontecendo em Brasília. E nós queremos falar como funcionam os deputados, os senadores, os governadores, né? Como trabalha o presidente. Está lá na Itália e nós estamos aqui. Daqui nós estamos sabendo o que ele está fazendo lá. Será que nós estamos por dentro de tudo? Claro que não. Por isso é uma polêmica que ninguém entende nada. Um fala que o cara rouba, o outro fala que ele não rouba. O outro fala que o cara não rouba, o outro fala que ele rouba. Então é assim. Por isso quando vem na hora de fazer uma votação, até lá entre eles mesmo, na hora de votar, é uma polêmica louca. Assim, pelo menos eles vivem em paz, né? Às vezes lá no Congresso, lá, os deputados, não é em paz. Tratam dos assuntos tudo em paz, né? Você não vê ninguém dando murro na boca um do outro, você não vê ninguém xingando o outro, se é bandido, se é ladrão, não. É tudo em paz. Graças a Deus que nosso Brasil é um país de paz. Já começa lá do Congresso dos Deputados, quando eles arriam lá para tratar dos assuntos. Pode ver aí, hoje tem a televisão, os aparelhos que mostram a paz que reina entre eles lá, né? Se lá eles estão em paz, tem aquela paz, imagina nós aqui fora. Mas nas religiões não é diferente, né? Antigamente nós conhecia as religiões porque eles soltavam na televisão, né? Então o pessoal via na televisão o movimento deles. A congregação cristã, até um determinado tempo, eles não adotavam. Para começar, a maior parte deles morava na roça. E na roça, o negócio dele era pescar, caçar, fazer armadilha, plantar e colher. Esse negócio de coisa da cidade, para começar, o CCBiano, a maioria era analfabeto, não sabia ler nem escrever. Como é que eu vou ler história, eu vou ler isso, eu ler aquilo, se eu sou analfabeto? Então eu vivia por sonho, revelação. Deus me fez sentir de fazer isso, eu vou fazer. Deus me fez sentir, eu não vou fazer. Tem revelação na CCB ou não tem? Olha, eu sou testemunha disso, hein? Então, gente, tem coisa que está por fora. Eu lembro de uma vez que estava fazendo uma campanha do Sindicato dos Trabalhadores, que a lavoura, o pessoal da lavoura estava mudando, né? No lugar do homem trabalhar com a enxada, ele trabalhava com um trator. E esse trator que punha na mão do homem desempregava um monte de gente. Aquele pessoal que pegava meieiro, o pessoal planta, e dá uma porcentagem para o patrão. Isso acabou. Jogou o povo tudo na cidade e os tratores, as máquinas entrou na lavoura e estão até hoje. Ela planta, ela colhe, ela passa veneno, ela ensaga, faz tudo, né? E os homens estão aqui na cidade atrás de emprego. E aquele pessoal desapreparado, da lavoura, que não sabia ler, escrever, nem contar, só sabia plantar mandioca, arrancar mandioca, plantar milho, quebrar milho, plantar arroz e colher, jogar um barco no rio lá e com um remo atravessar para o outro lado, no lugar de uma ponte, é só isso que eles sabiam, né? Fazer arapuca no mato para pegar saracura, para ajudar
na mistura de casa, fazer um jiquipo lá no rio para pegar um peixe, para ajudar na mistura de casa. É isso que o homem sabia, só fora disso. E o pessoal do governo começou a fazer campanha do Sindicato dos Trabalhadores. Quer dizer, a reunir o povo para mostrar para eles as mudanças. O cara fazia uma carteirinha do sindicato para aposentar, né, pagar o seu direito de aposentadoria, e assim, ensinar o povo isso aí. Naquela época eu já era participante da igreja evangélica, já era batizado. E na congregação onde eu fazia parte, fazia comum, era uma das maiores da região. Aproximadamente ali nós dava 200 Santa Ceia em média. Outras congregações, 150, né, 100, tudo no mato, aquelas congregações lá dentro dos cafezais lá. E cada cidade tinha um, mas a maioria era dentro lá nas fazendas. Tudo bem. E o nosso dirigente, nosso cooperador, reuniu, passou para nós que ia ter a reunião. Ele também ia participar, não era para o pessoal ficar desconfiado, não era para o pessoal fugir, era para o pessoal juntar lá. Então foi no salão da escola, foi a reunião, mas da nossa irmandade, uns 200 crentes, eu acho que tinha 10 lá dentro, eram muitos. Todo mundo ficou com medo. Ninguém conhecia aquilo lá. Eu mesmo entrei, né? Só tinha aquela confusão que estava preparando para a marca da besta, o carimbo da besta. E quem não... Gente, o pessoal é que nem... Entendeu? Não. Não vai não. Ninguém... O operador entrou lá dentro, sentou lá dentro, no meio do pessoal. Aí levantou o dirigente lá, um homem simples. A gente pensava que ia levantar um cara de aparência. Não, levantou lá um homem simples. De manga de camisa. E começou a fazer a demonstração, o sentido daquela reunião, qual era o benefício. Mas o povo tem medo, gente. Eles não conhecem. Então vivia lá aquele povo analfabeto, só sabia da glória a Deus. Ele estava lá para dentro dos cafezais lá. Você passava, estava aquele barulhão lá, dando glória a Deus, falando em língua. Entendeu? E... lia um passo de palavra, vamos ler a Bíblia, vamos ler capítulo tal, no culto, bom, o pessoal lia, e ali ele dava os conselhos, de acordo com o que ele leu ali, você está vendo, gente? Não tinha dinheiro para pagar o imposto, Jesus mandou que Pedro fosse lá, joga o anzol, Pedro, primeiro peixe que subir, olha na boca dele, e tem uma moeda, você vai e paga para mim e para você. Então, ali só dava uns conselhos mostrando como era que Jesus fazia milagre. E quando nós estamos, mesma coisa, quando nós estamos com Jesus e precisamos dele, é o mesmo Jesus que está com nós. É diferente do pessoal que prega aí que tudo que tinha era naquele tempo. Não, que era naquele tempo. Hoje não é mais assim. Quer dizer que o Jesus daquele tempo não está mais hoje com nós. Do jeito que Paulo ensinou aquela igreja, não está mais aqui com nós. Apesar que tem as mudanças, né? Tem as mudanças. A mudança de antes do dilúvio para depois do tempo de Noé. Depois da mudança dos dias de Noé, Deus passou a contar para nós como ele trabalhava através de Abraão. Depois de Abraão, o Senhor começou a trabalhar com nós, mostrar para nós como trabalhou na vida de José, lá no Egito. O final da história da vida de José. E de José entrou no mundo de Moisés, onde deu a lei. E a lei veio mostrando para nós quando o povo obedece a Deus e quando não obedece. E hoje é a mesma coisa. Entendeu? Lá na lei de Moisés, o que é que Deus diz? Eu sou Deus zeloso, que visita a maldade do pai no filho até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas depois continua. Mas também eu uso de misericórdia e milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós temos hoje a congregação cristã,
Um povo simples. Como era naquele tempo, eles eram tão simples que quando faziam um ajuntamento, eles não estavam preparados para aquilo, gente. Eles tinham medo. Medo de quê? Medo de errar. Entendeu? E aí juntou lá aquele pessoal, a cidade lá, o pessoal que não era crente, encheram lá. Mas o povo da congregação, de 200 membros aproximadamente, que a igreja tinha, eu acho que não tinha 10 lá dentro. O resto ficou tudo fora. Com medo de ser fotografado, com medo de ser filmado. Aí, os fotógrafos tirando foto e eles se escondendo para não sair nas fotos. Com medo que ninguém conhecia aquilo lá. É o caso da televisão. Quando saiu a televisão, então o ministério da igreja começou a aconselhar os irmãos a não ter esse aparelho. Eles não estavam preparados para ter esse aparelho. Porque o horário do jogo de futebol é o horário do culto. A novela da noite é o horário do culto. Entendeu, gente? O programa do Ratinho, o programa do Silvio Santos, é tudo no horário do culto. E o irmão comprava uma televisão e punha dentro de casa e não ia mais na igreja. E a igreja é onde nós estamos em união, é onde nós encontramos, gente. A finalidade de nós congregar é um encontro que nós temos ali, onde está aquele grupo nessa congregação, entendeu? Um encontra com o outro. E quando eu encontro com meu irmão de igreja, nós temos assunto a discutir com respeito à igreja. É diferente de eu encontrar uma pessoa que não é da minha igreja, ele é de outra igreja. Se nós for conversar, nós entramos em questão, vira briga. Vou falar com o católico que o padre está errado. E o católico vem falar que o meu pastor está errado. É a mesma coisa da política. Eu falo que esse governo aqui é corrupto. O outro diz que é o outro que é corrupto. Aí, daí a pouco tem briga. No campo de futebol, eu falo que esse time aqui, o juiz roubou. O outro fala que foi o juiz que roubou. E aí começa a briga. Então, assim é a igreja, gente. Quando nós somos de uma igreja e tem outro de outra igreja. Tem divergência na linhagem da doutrinária? Tem. Eu quero mostrar ao outro que a doutrina dele está fora da doutrina que eu guardo. Ele quer mostrar que a minha está fora da que ele guarda. E vira briga. Agora, quando a gente se ajunta, tudo num grupo da mesma igreja, tem condições de nós discutir a pregação, a oração, né? Ler a Bíblia de acordo com a doutrina que nós temos, conferir aquilo. Tem coisa aí, coisa de se aperfeiçoar com o outro. Não é? Vamos orar junto? Vamos. Tem aquela igreja que ora em pé, o outro ora de joelho. Um espera a revelação, o outro ele próprio é a revelação. Então é contrário, gente. Não tem jeito de conviver junto, né? Vou discutir com uma pessoa que eu trabalho no sábado, e ele tem o preceito do sábado. Eu como carne de porco, ele tem esse preceito de carne de porco. Como é que pode duas igrejas conviver junto nessa situação? Não tem jeito. Foi o caso da igreja passada. No passado, quando veio o cristianismo, né? Quando a besta apareceu e concretizou, né? 7 cidades. Diz que a besta tinha 7 cabeças, né? Então foi criada uma religião, ajuntou todas as religiões num grupo só. E era comandado por 7 cidades, né? Naquele tempo eram as grandes cidades, era Nínive, Babilônia, era Jerusalém, Damasco, Tiro, Roma e Constantinopla. Essas 7 cidades é que comandava. É que nem hoje nós temos aí os países que assinam o que vai o projeto mundial, né? Então tem a França, tem a Itália, tem a Rússia, os Estados Unidos. Esses países que são os que ajuntam para fazer. São eles que dominam. O que eles aprovar lá está aprovado e é posto, entendeu? Em atividade. Assim eram aquelas igrejas. Então aquelas 7 cidades, cada cidade tinha um bispo. E aqueles bispos é quem aprovava. Mas ficou um negócio desajeitado, porque eles não tinham presidente. Cada um mandava do seu jeito. Chamava-se besta do mar, né?
Mas depois apareceu uma outra besta da terra. Parecia um cordeiro, mas falava como dragão. Era um homem que era um santo de Deus, mas mandava matar todo mundo. Não é assim que está lá em 13 de Apocalipse? A segunda besta, ela parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. Quando ela falava, era temido a voz dele, desse cordeiro, né? Agora, o que acontecia, gente? Foi dado todo o poder da primeira besta. A besta de 7 cabeças, o dragão deu todo o poder a ela. Era um poder maligno. E lá em Isaías está escrito que o mar representa as nações, a impiedade do povo. Está lá nas cartas de Isaías, que o mar representava o povo ímpio. Então, da impiedade das nações foi criada uma religião. Que a palavra besta que eles colocou, que simbolizava uma religião. Um ajuntamento onde o povo se concentrava, como se fosse povo de Deus. Por isso fala besta fera, porque era uma igreja que representava a Deus, mas matando todo mundo, no derramamento de sangue. Obrigando quem não participasse a ela, não era considerado gente. Resultado, aquelas 7 cidades, cada uma tinha um bispo. Naquele tempo, Jerusalém já estava sob o domínio romano, então já era um bispo. A cidade de Jerusalém foi incluída também nesse grupo religioso, né? E essas 7 cidades, cada uma tinha uma igreja, um representante daquela religião. Depois acharam por bem levantar um presidente. Uma daquelas cidades, ele só ia fazer a sede do líder. E quem pertencesse, ganhasse, ficava ali como líder. Então faz uma eleição e eles votam e o que ganhar é o líder. Então eles acharam por bem a cidade de Roma, foi onde São Pedro, apóstolo de Jesus, ele foi deportado para Roma e depois deram o direito dele seguir a religião dele lá e ele ficou 2 anos. Segundo a história, ele permaneceu acho que 2 anos atendendo a congregação cristã, dando ensinamento naquela igreja, né? Onde temos duas cartas, 1º e 2º Pedro, né? Mas, quando Pedro foi crucificado, então eles acharam por bem aquela cidade ficar como sede, escolheram Roma como sede da religião que trouxe o nome de besta. A palavra besta simbolizava uma religião, um ajuntamento de povo, e era conhecido como servos de Deus, né? Então, daquela primeira besta de 7 cabeças, foi se formado o estatuto da igreja. Então, a primeira besta é o estatuto. Você pega, tem uma religião, tem o estatuto da igreja, não tem? Depois tem um homem que é colocado como pastor para ser o representante dos estatutos. Então, primeiro, aquelas 7 cidades representavam o estatuto da igreja. Depois foi levantado Roma ficou como líder, a sede daquela igreja. E o bispo de Roma era o chefe daquela igreja. Foi criado o papado, eles falam, né? Foi criado o papado, então apareceu o papa. E ele comandava todas as religiões. Então foi colocado o estatuto, que tinha o batismo, e a cruz de Jesus ficou como sinal. Então o sinal daquela igreja era o sinal da cruz. E a marca daquela igreja era o batismo. Quando a pessoa é batizada numa igreja, o batismo simboliza um carimbo, né? É como um fazendeiro, que ele chega aí numa manada numa fazenda, e ele vai comprar. Ele precisa ir no meio de 10, 15 mil boi, ovelha, bezerro, fala, não, eu quero 200 cabeças. Então, ele separa aquelas 200 e bate o carimbo dele. Então, quando você olha lá, que o pessoal vai vender, não, esse aqui já está vendido. Esse pertence, já tem o carimbo do fazendeiro. Aquele número representa o fazendeiro, de onde comprou. Aí vem outro e compra outra manada.
Mas ele tem outro carimbo. Por acaso, o carimbo 10 é do seu João. O carimbo 50 é do seu Antônio. O carimbo 100 é do seu Manuel. Então, é por isso que as igrejas têm os batismos, gente. Cada igreja tem o seu batismo. É a marca da igreja, é o batismo. E o sinal da igreja, segundo a igreja católica, é o sinal da cruz. É feito na testa com a mão direita, né? O sinal da besta, da igreja. Então, a palavra besta quer dizer igreja, o sinal da igreja. O sinal da igreja era a marca da igreja, o sinal da igreja e o número do nome, que é 666, né? Todo esse caos aí, gente, o povo não entendia. Quando veio a congregação, daquele tempo, então não bateu com o estatuto do cristianismo que os apóstolos pregavam. Então, como eles não aceitavam aquele ajuntamento, então eles ficaram sem condições de viver. Porque quem não tivesse o sinal da besta, não tivesse a marca da besta e não usasse o sinal da besta, não era considerado gente. Por isso, quem não era batizado, na igreja católica, antigamente, não era considerado gente. Você tinha criança, quem não era batizado era que nem animal, que só dava que nem animal. Animal, então, tinha que pegar a criança, batizava ele já crescia sendo católico. Ele só não assistia, eu não assisti meu batismo na igreja católica. Minha mãe disse que batizou eu lá, porque eu tinha, sei lá, acho que 1 ano, quando levaram eu lá e disse que me batizaram. Eu não vi. Tudo bem, quer dizer que quando você tem uma marca, aí você passa para outro dono, então o dono carimba. Não é assim? No rebanho? Por isso que o povo da igreja é considerado ovelhas, né? O próprio Jesus diz, eu sou o pastor, conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Então quer dizer que tem o pastor de ovelha, e a ovelha tem o sinal do seu dono. Mas, quando se fala que novamente Martim Lutero começou a espalhar o evangelho na terra, então veio formando as igrejas. Cada igreja tinha o seu ritmo de ler a Bíblia e interpretava de um jeito, e veio vindo. Até chegar em Luís Francisco, que um certo dia ele disse que dormia e teve um sonho, que um anjo desceu e falou, eu vim te revelar a doutrina que ainda não está sendo observada na Terra. E foi mostrando, abrindo a Bíblia e mostrando para ele os pontos de doutrina. Quando ele acordou, ele foi lá, abriu a Bíblia, naqueles pontos de doutrina, naqueles capítulos, ele leu, estava tudo certinho. Aí foi onde ele foi ao pastor dele, falou para ele, olha, eu quero que você me batize do jeito que está escrito aqui, ó. Ele era presbiteriano, né? Lá nos Estados Unidos, em 1904. Ele fundou a Congregação Cristã em 1904. Então ele fez um grupo, no batismo dele, um grupo de pessoas já concordou com ele e já criou uma nova igreja. E assim ele veio vindo, mas ele começou como se fosse qualquer outra igreja. Na medida que eles foram ajuntando e estudando os pontos de doutrina, eles foram colocando aqueles pontos de doutrina em ordem. É onde, quando veio o ensinamento que as mulheres tinham direito só de entrar na igreja, testemunhar, orar e cantar, já tinha mulheres encarregadas, cooperadoras, encarregadas de orquestra, como a nossa irmã Ana Espina mesmo, o senhor recolheu ela esse ano passado, e ela se tornou diretora, era diretora-geral das orquestras da Congregação Cristã no Brasil, porque ela era encarregada de orquestra. Então, quando era para dar um novo ensinamento, ela que aparecia. Só que na congregação que ela ia, não aparecia nem o encarregado regional, para não levantar diante deles, que é o ensinamento da congregação. Se tem homem, as mulheres ficam sentadas. É a mesma coisa dos mais novos, fica sentado diante dos mais velhos.
Sempre o mais velho é respeitado, né? Se tem um encarregado de orquestra aí, regional de 10 anos, aquele que tem 5 anos fica sentado e ele atende, de acordo com a ordem, né? Não sei, cada causa é cada causa, né? Hoje já tem os cooperadores de jovens, já tem de culto diante dos cooperadores de adulto. Às vezes os cooperadores já levantam diante dos anciãos, mas antigamente não levantava, não. O mais velho é quem levantava e atendia. E até hoje nós temos esse respeito pelos mais velhos. O irmão, sempre o irmão mais velho é quem acompanha o mais novo. Tem um irmão de 10 anos e tem um de 20 dentro da família. Claro que o irmão de 20 anos é quem vai cuidar, ser acompanhado pelo mais novo, né? Mas alguma coisa o mais velho pode mandar o mais novo fazer. Vai lá, fulano, eu vou sair, você vigia aqui para mim. Mas quando ele chega, é ele que coordena, ele é o mais velho, 20 anos, o outro tem 10, tem 15. Bom, tudo bem. Mas voltando a falar no desenvolvimento da congregação, quando saiu a televisão, ela segurava os irmãos. E o irmão não aparecia mais na igreja. Quando ia procurar, se a pessoa não está em conjunto com o grupo, ele vai perdendo as forças. Está vendo uma empresa? Tem uma empresa de trabalho, tem. O patrão tem aí uma empresa onde trabalha 100 pessoas. Aquele funcionário que não aparece na empresa para trabalhar, ele é tirado do grupo. Vou para outro no seu lugar. Eu preciso do seu trabalho. É o caso da congregação. Quando Jesus chama nós para trabalhar, na congregação, ele chama nós para trabalhar. Ninguém fica parado na congregação. Todo mundo tem seu trabalho. E aquele que não comparece na igreja, para que o Senhor mostra para ele o caminho que ele vai tomar, é colocado o outro no lugar. É onde nós vemos a desistência da congregação. Eu fui crente da congregação há 30 anos. Mas ele ficou rico, comprou um sítio, não podia mais ir na igreja, cuidava mais do sítio dele, e lá na igreja precisava de alguém, então entra outro no lugar dele. E quando veio a televisão era assim, a pessoa ficava assistindo a televisão e não ia na igreja. Daí a pouco ele não, irmão, agora não sou mais crente. O marido arrumou outra mulher, a mulher arrumou outro marido, a mocinha que em vez de ir na igreja, com a televisão ela aprendia como é que, entendeu? Recebia o namorado, daí a pouco era mãe solteira, e isso foi destruindo o povo. É onde a congregação aconselhava os irmãos não ter televisão. Mas com o passar do tempo, gente, a televisão virou um veículo de comunicação. Então eu já tinha a televisão porque eu precisava dela. Porque o crente da CCB, o que ele precisa está na igreja, louvando a Deus. É outra coisa que Jesus chamou nós, é para louvar ele. Cantar de louvores a ele na congregação. Lá é o lugar que todo mundo abre a Bíblia e vai ler a Bíblia em conjunto. Entendeu, gente? E nós não lemos a Bíblia lá para sair contando história. Não, eles não entendem de história. Eles vão lá, a maioria é analfabeta, o irmão que está lá na frente abre a Bíblia, leia. Aqueles que têm Bíblia, lê. Os que não têm, são analfabetos, eles escutam. Meu sogro mesmo era analfabeto, minha sogra. E muito, a maioria dos nossos irmãos antigamente era tudo analfabeto. Ninguém sabia ler e escrever. Como é que você vai conhecer história? Agora os pastores não, o cara vinha lá, filho de seu fulano lá, ficava crente lá para o seminário, fazer um estudo bíblico. Quando ele vinha de lá, ele só ia contar história para o povo. Contar a história de Abraão, de Isaac e Jacó é uma coisa, gente. E Deus revelar para você ir na casa de um irmão, visitar ele, que está precisando de você, é outra coisa. Eu lembro de uma vez, a família saiu de casa e eu fiquei, estava chovendo, muita chuva. E eu senti de orar. Quando eu ajoelhei para falar com Deus, apareceu um irmão na minha frente. Fechei o olho, o irmão apareceu. E eu levantei perturbado. Falei, o que acontece? Eu vou orar e esse irmão aparece em visão? E eu fiquei perturbado com aquilo. Falei, eu vou na casa dele. Catei um guarda-chuva e saí, escorrega na lama, tropico aqui, caio ali. Esse irmão morava numa chácara. Quando eu cheguei na casa dele, ele estava
Era um dia frio e chuvoso. E ele com a mulher e 3 crianças dentro da casa, igual franguinho, todo molhado. A cama, cozinha, quarto, cozinha, sala, tudo escorrendo água. A água caía em cima e descia embaixo. Já fazia acho que uns 2 dias que estava aquela situação. Eu falei, o que é isso aqui, irmão? Ele sabe, eu comprei isso aqui para me arrumar. Mas eu não tive dinheiro para arrumar. E a chuva pegou e eu estou nessa situação aqui, clamando a Deus. O clamor dele chegou lá onde eu estava. Aí eu falei para ele, Aí Deus falou no meu coração assim, pergunta a ele onde ele pega água para beber. Eu falei, onde é que você pega água para beber aqui? Ele disse, lá naquelas bananeiras, lá embaixo. Aí eu desci lá. Eu cheguei lá, era um poço entupido. E por cima da casa dele tinha um despejo, o pessoal jogava cachorro morto, o pessoal entrava para fazer suas necessidades fisiológicas. Era só cocô de gente e galinha podre, cachorro morto, tudo jogado ali. E a chuva caía, descia aquilo dentro de uma enxurrada e jogava lá dentro do poço dele. Desculpa. Aí eu peguei água, cheirei, a água cheirava cachorro podre. Eu fui lá e falei, mas espera aí, você está dando água desse poço o seu filho beber? Isso aí, eu vou pegar água onde, irmão? Não tem como lugar para pegar água. Tem que ser aquela ali. Falei, e agora? O que eu vou fazer para esse homem? Eu não tinha poder nenhum. A única coisa que eu tive foi só que eu fui orar e ele apareceu e eu fui na casa dele e encontrei ele naquela situação. Aí eu fui procurar as irmãs que Deus tem separado para trabalhar na obra da piedade, da igreja. Aí fui lá e chamei a irmã, falei, olha irmão, eu vim aqui trazer um abacaxi sem cal para você descascar, viu? Essa é onde é? Falei, aqui, vamos lá. Quando nós subimos, que nós chegamos na casa do irmão que aloiu, assim, Senhor, tem misericórdia. Naquele dia mesmo, ela correu e ajuntou os diáconos. Os diáconos foram lá, 3 diáconos olhar a situação. Aí já aprovaram um cômodo, quarto, cozinha, banheiro, coberto para ele. Aí foram na minha casa e perguntou, mas precisa de uma pessoa que responsabilize pela construção. Eu vim aqui saber se você assume. Falei, assume, pode encostar o material lá que nós vamos. No outro dia, tinha 12 homens trabalhando comigo lá. Em 2 dias nós levantamos a casa para ele. Então tem revelação? Não tem? Bom, eu estou contando só esta, viu gente? Mas eu tenho 50 e poucos anos nesse caminho. Estou contando só esta por enquanto, né? Mas estou só dando uma demonstração como funciona. O que o povo fala, blá, 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 na rede social, a maioria do pessoal não tem fundamento na congregação. Não. Os anciãos mais velhos, eu vejo eles meter a ripa nos anciãos mais velhos, que esse ancião é carrasco, mas eu conheço a maioria dos anciãos mais velhos. Eu tenho conhecimento do movimento deles, não é o que eles falam, não. Se eu for contar, qualquer dia eu vou contar algum conhecimento, algum trabalho que eu acompanhei entre os anciãos e os diáconos mais velhos. Entre os encarregados de orquestra, regionais, dos mais velhos. Entendeu, gente? Porque eu também sou dos mais velhos. Eu tenho 50 e poucos anos neste caminho. Eu só não tenho cargo, assim para dizer assim, de mostrar presença, de destaque, porque eu não nasci para ser chefe, não. Eu nasci para falar. Para jogar a conversa de lado, que nem eu jogo aqui. Eu nasci para falar muito e aproveitar pouco. Tá bom, gente? Por hoje é só. Nós já estamos com quase 35 minutos de vídeo. E os meus assistentes não gostam muito de vídeo comprido. Eles não têm muito tempo para assistir vídeo comprido. Então, mas nós já estamos com quase 40 minutos. Outro dia nós falamos mais, que isso aqui tem um fundamento muito grande, viu, gente? Mas Deus que abençoe a todos. E se alguma coisa você aproveitou desse vídeo, deixa um joinha para mim, me ajuda a levar esse vídeo a outras pessoas. E no próximo vídeo o YouTube manda para vocês.
e que a paz de Deus, para a qual fomos chamados, permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém.